E agora, para abençoar a sua vida, nós teremos uma ministração poderosíssima. Vou convidar aqui agora nosso querido, amado pastor, supervisor na Vinha Mato Grosso, representante dos Radicais Livres no estado do Mato Grosso, coordenador ministerial da pista Vale da Graça dos Legendários e homem de Deus, meu amigo e irmão. Vamos receber com muito amor e carinho pastor Alexandro Dotto. Você sabe que eu ia trollar você, eu ia colocar a inteligência artificial do vídeo que a gente fez falando de você para te apresentar aqui, porque eles não deram conta de falar o Alexandro direito. Som. Tá ligado? Aleluia. Seja usado. Vamos orar por ele antes? Amém. Tem uns que a gente ora depois, mas tem uns que a gente ora antes. Amém. E eu sinto uma impressão no meu espírito, né, que o Senhor vai usar você agora Amém. aqui para dar respostas Amém. para esses irmãos. Amém. Quem te ouvir agora com o coração correto vai sair daqui com a resposta que veio aqui procurando. Em Amém. nome de Jesus. Pai, eu Amém. quero abençoar a vida do pastor Sim, Deus. Alexandre. Quero declarar que ele é um canal desobstruído nas mãos Amém. do Senhor, para que o Senhor fale através dele. Amém. Usa ele agora. Amém. Usa ele. Dá a ousadia, a unção, o poder, a revelação. E como um canal liberado, Amém. fala através dele para cada um de nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Aleluia. Amém. Você sabe, ele está me agradando assim, porque eu deixei ele com uma palavra só para ministrar lá no Vale da Graça agora. Aí ele está pedindo mais uma. Agora eu entendi. Acabou de ganhar mais uma palavra lá para ministrar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quantos estavam aqui o ano passado? Amém. Muitos não estavam. Deus tem algo poderoso para você hoje. Você crê nisso? Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de favor, Deus é um Deus de vida. Creia. Não há nada que nós recebemos do Senhor que não possa fazer uma grande diferença na nossa vida. Quando você recebe uma palavra da parte de Deus, você pode ter certeza e convicção de algo, que o Senhor está fazendo uma grande obra. Talvez os seus olhos não estão vendo, talvez você não consiga compreender, mas Deus está movendo a seu favor. Sabe por quê? Porque você é filho e filha amada do Senhor, e o Senhor tem prazer em te abençoar. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é: a provisão vem do alto. Você sabe o que nos diferencia do mundo? É que nós somos filhos. E filhos, eles são herdeiros. A palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de uma promessa de Deus. Eu quero que você tenha consciência disso. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. Existe algo que o Senhor tem para você. E por que eu estou te falando isso? Porque você precisa ter consciência. Consciência que você é um filho, uma filha amada do Senhor. Porque se você não compreender isso, dificilmente você vai experimentar da graça e do favor do Senhor de uma maneira superabundante. Você pode ter experiências com a graça e com o favor de Deus, mas para você viver uma vida superabundante, você precisa entender que você é amado e amado do Senhor, não importa qual a circunstância que você está passando. Não importa. Nós estamos falando de descansarmos em Deus, de entrarmos no descanso do Senhor. Quando você está vivendo uma vida normal, com poucos problemas, eu creio que não seja difícil você descansar em Deus. Mas quando que Deus te falou promessas, pessoas liberaram profecias sobre sua vida, mas parece que tudo vai ao contrário. Como entrar no descanso em momentos como esse? Como descansar? Você sabe? Eu estou falando hoje para empreendedores crentes. E nós precisamos ter uma consciência. A primeira consciência que nós precisamos ter é que o Senhor é bom.
O Senhor é bom, independente do que nós estejamos passando, o Senhor é bom. Independente de qual circunstância que você se encontre hoje, eu quero te falar algo, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Quando o povo de Deus, eles estavam escravos no Egito, eles dependiam de algo. O rio Nilo era a fonte de abundância que tinha no Egito. E durante 400 anos, o povo de Deus ficou escravo ali. E é interessante que, mesmo sendo escravos, quando eles são libertos, você consegue imaginar do que eles se alimentavam? Durante 400 anos, o que escravo come? Nós não sabemos, eu não tirei um tempo para estudar a respeito disso, mas acredito que eram restos, porque eles eram escravos de fato. E talvez eles tivessem uma visão em relação a Deus, que Deus tinha esquecido deles, ou que até que o Senhor não era bom, porque eles eram escravos. Mas você sabe que eles se tornaram escravos por causa da rebeldia do coração deles contra Deus. Mas mesmo assim, Deus preservou aquele povo. A Bíblia fala que quando eles foram libertos, e eram mais de milhões de pessoas, nenhum doente havia entre eles. Nenhum doente. Conversava com o pastor Naor hoje sobre isso. A bênção do Senhor, talvez naquele momento não fosse financeira, naquele momento. Mas havia uma bênção de Deus sobre aquele povo. Eles tinham saúde. Qual que é a única coisa que o dinheiro não compra? Saúde. O dinheiro não pode comprar saúde. E eu te faço uma pergunta, o que tem mais valor, dinheiro ou saúde? E o que aquele povo tinha? Saúde. Porque muitas vezes nós medimos a bênção de Deus mediante o poder aquisitivo que nós temos. Muitas pessoas, muitos empreendedores, eles medem a bênção do Senhor referente a quanto dinheiro ele tem na conta. Mas essa é uma matemática mundana, não é matemática de Deus. É óbvio que no devido tempo, todos nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Mas o que aquele povo tinha de mais precioso era o quê? Era saúde. Mas Deus, olha que interessante, Deus não deixou aquele povo somente com saúde. Quando eles foram levados, então agora Moisés vem e traz o quê? Moisés vem e liberta aquele povo. Lembram da morte dos primogênitos? Quando os primogênitos morrem, na 10ª praga, o que aconteceu ali? O povo egípcio deu todo o ouro, toda a prata, para quem? Para os hebreus. Então aqueles que eram escravos, de uma hora para outra se transformaram em quem? Em homens ricos. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Você percebe? O valor de Deus é um valor contrário ao do mundo. O mundo dá mais valor para o dinheiro do que para a saúde. Mas Deus preservou saúde, para depois o quê? Dar dinheiro para eles. E agora, o que Deus faz? Deus então eles pegam esse ouro e essa prata agora, eles vão para o deserto. Mas é interessante, a mentalidade deles era uma mentalidade ainda de escravo. Durante 400 anos, ninguém se levantou ali, nenhum deles se levantou para libertar aquele povo. Por quê? Porque não era possível. Um escravo com mentalidade de escravo não consegue libertar outro escravo. E durante esses 400 anos, eles ficaram escravos por quê? Porque a mentalidade deles ainda era uma mente escrava. E eu costumo dizer que para você se tornar uma pessoa próspera, você precisa, a primeira coisa, é mudar a sua mente. Você precisa entender, você precisa ter a revelação da sua identidade. Você é um herdeiro de Deus. Você é um cordeiro com Cristo. Você é filho amado. E isso você precisa ter revelação.
Você não é só filho, como hoje a pastora Márcia falou ontem, né? Não é só filho, você é o quê? Filho amado. Amado. E o que acontece? Deus então pega agora uma criança. Essa criança era filho de hebreus. Mas Deus tira ele, da onde? Daquela convivência de escravidão e leva para onde? Para dentro do palácio. Por que Deus levou Moisés para dentro do palácio? Para mudar a mentalidade de Moisés. Agora Moisés, ele vai crescer com uma mentalidade de governo. Agora Moisés muda. Então agora ele sai daquela esfera de escravidão, e agora Deus coloca ele com uma mentalidade de governo. E quem que Deus usa para libertar aquele povo? Moisés. Por quê? Porque agora Moisés não tinha mais a mente de escravo. Ele tinha uma mentalidade de príncipe, de filho do rei. Você precisa ter essa mentalidade. Você, talvez lá fora, você era escravo, mas hoje você é filho do rei. Você precisa mudar a sua mente. A sua mente agora não é mais de escassez. A sua mente é de provisão. Tiago Nigro hoje estava falando algo aqui. Ele disse: graças te dou, Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Por que a oração de Jesus é graças te dou? Porque a mentalidade dele era que sempre haveria provisão. Sempre haveria provisão. Pessoas gratas são aquelas que sempre sabem que existe provisão. Existe provisão, nada vai faltar, absolutamente nada. Mas é interessante que esse povo agora, ele sai dessa terra onde havia o quê? Havia o rio Nilo, como quê? Como fonte. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10 e 11, diz assim: porque a terra que passais a possuir, esse texto mesmo. Só que agora eles tiram o quê? Deus tira eles lá do Egito e agora leva para onde? Quer levar para Canaã. A Canaã é uma terra diferente do Egito? Totalmente diferente. Olha o que ele fala a respeito de Canaã. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente com o pé e regáveis com uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva do céu que beberás a sua água. Amém? Agora, Deus fala assim: eu tenho uma promessa. Enquanto você estava no Egito, que é o mundo, você tinha um tipo de provisão. Mas agora, eu vou te levar para uma outra terra, onde você vai ter outro tipo de provisão. E que tipo de terra é esse? Diz assim: havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido a terra sob juramento, está lá em Deuteronômio 6, 10, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, as casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres te fartareis, ou te fartarás. Agora Deus pega então eles da escassez e começa a levar para onde? Para uma terra que mana leite e mel. O que eles precisavam ter nessa trajetória? Fé. Eles precisavam crer. Na sua trajetória, você precisa crer. No meio dos problemas que você vai passar, você precisa ter seus olhos fixos em Cristo e nas promessas de Deus. Eu te faço uma pergunta: quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Havia uma promessa de Deus para esse povo. Deus estava provando agora, levantando um homem para libertá-los. Mas algo aconteceu, presta muita atenção nisso. Algo aconteceu. Esse povo era escravo, agora é livre. Não tinha dinheiro, mas tinha saúde. Agora eles têm saúde e têm dinheiro. Mas novamente, eles se perdem. Por quê? Porque passaram a adorar um outro Deus. Deixa eu te falar algo. Havia um propósito naquele ouro,
naquela prata que os egípcios deram para os hebreus. Você sabe por que eles deram ouro e prata e tantas outras coisas? Para que o Senhor construísse a Arca da Aliança. Mas quando Moisés sobe o monte e passou 40 dias ali com o Senhor, o que os hebreus fizeram? Um bezerro de ouro. Com o que eles fizeram o bezerro de ouro? Com o ouro e com a prata, que era para fazer o quê? A Arca da Aliança. Às vezes, Deus quer prosperar você, ou até te prospera, mas o problema é que você faz da sua empresa um bezerro de ouro. E você passa a adorar a sua empresa. Você passa a adorar a sua profissão. E aí se esquece de quem? Se esquece de Deus. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Deus, sabendo que tudo vem do alto. Tudo vem do Senhor. Eles reclamavam que não tinham o que comer. Da onde que veio o alimento? Dos céus. O que o Senhor mandou? O maná. Deus estava ensinando algo ali para aquele povo. Deus estava mostrando o quê? Toda provisão, ela vem do alto. Toda provisão vem de Deus. Toda provisão vem do Senhor. Eu sou filho de agricultor. E a vida inteira meu pai me ensinou o valor do trabalho. Depois nós nos convertemos, eu me converti, eu já tinha 23 anos de idade. Mas a nossa vida sempre foi uma vida, nós éramos muito pobres. Fomos ganhando, capital com o tempo. Mas 2 vezes meu pai quebrou de perder tudo. Absolutamente tudo. E meu pai, ele não era crente numa das vezes que ele quebrou. Mas ele sempre falou algo para mim. Que do jeito que Deus nos abençoou da primeira vez, Ele vai abençoar agora. E aí na segunda vez que nós quebramos financeiramente, nós já éramos crentes. E de novo, e eu escutei ele dizendo novamente, do jeito que Deus nos abençoou da primeira e da segunda vez, Ele vai abençoar a terceira vez. E aí nós vivemos muitas experiências com Deus. Mas eu vou te falar, eu não consigo contar todo o testemunho, mas eu posso te dizer algo. 2 vezes, exatamente 2 vezes, que nós quebramos financeiramente. Se nós vendêssemos tudo que nós tínhamos, nós não pagávamos as dívidas. 2 vezes. A primeira vez, nós estávamos falando de em torno de 65 milhões de capital. Se nós vendêssemos tudo que nós tínhamos, nós não conseguiríamos pagar a conta. E aí você está servindo o Senhor. Você está servindo a Deus. E os questionamentos muitas vezes vêm na sua mente. Fala assim, uai, como que você está servindo a Deus e as coisas estão dando errado desse jeito? Mas uma coisa eu aprendi em Deus. Eu aprendi que não importa as circunstâncias, o meu Deus é um Deus bom. Eu aprendi a louvar no meio da crise. Eu aprendi a engrandecer o nome do Senhor no meio, da escassez também. Mas agora, a última vez que, em 2018, o negócio foi mais forte. Porque nós nos restabelecemos. E nós perdemos 50% de uma safra. Você está vendo o estrago no Rio Grande do Sul? Nós tivemos um estrago parecido com esse na lavoura, em 2018. Mas agora nós estamos falando de um capital de mais de 100 milhões. Perdeu tudo. Já tínhamos dívida. E o que sobrou, que era bom, estava dentro do silo, infiltrou água e perdeu tudo. Tudo. E deixa eu te contar um negócio. Esse ano que aconteceu isso, foi o ano que nós tínhamos feito a maior oferta para a obra do Senhor. Nesse ano. 2018. 2021, meu pai foi cometido de um câncer.
veio a falecer em agosto do ano passado. E o que aconteceu? No meio dessas pressões, o diabo muitas vezes veio tentando tirar a minha fé. Mas eu quero te falar algo. Em momento algum, eu desacreditei ou desconfiei da bondade de Deus. Em momento algum. Em momento algum. Eu me firmava em Deus. Chorei muitas noites. Passei algumas noites em claro. Porque às vezes você acha que descansar, entrar no descanso, tem gente que fica acusada com isso, porque você acha que entrar no descanso é o quê? É você não pode perder uma noite em claro, você não pode ficar preocupado. Você sabe, você pode estar no descanso e acontecer isso. Pode. Por que isso pode acontecer? Porque o seu corpo, ele reage de uma maneira diante do seu dia a dia, seu corpo físico. Sua mente, às vezes, de outra maneira. Mas o descanso está na declaração que você faz em relação àquilo que Deus vai fazer. Mesmo em circunstâncias difíceis, eu sempre declarei que o meu Deus era um bom Deus. Que o Deus era um Deus todo-poderoso. E você sabe, meu pai faleceu, as coisas pioraram muito. Mas Deus falou algo comigo. Começa a ofertar. Começa a ofertar. E aí, do início do ano para cá, um pouco antes que eu assumi toda a responsabilidade novamente da empresa, eu ligava para o meu financeiro, ela falava assim: e aí, alguma luz? Eu falei: sim. O que deu? A luz divina. A luz de Deus. Aí um dia eu liguei lá para o financeiro, eu falei assim: eu preciso de 50 mil. Ela falou: não tem. Eu falei: deixa de pagar alguma conta. Para quê? Eu falei: vamos ofertar. Ela falou: você está louco? Eu falei: tô. Eu falei: tô doido. Vamos ofertar. Aí passou mais 15 dias, surgiu outra coisa, 17 mil. Vamos ofertar. E vai indo, vamos renegociar. Você não deixa de pagar ninguém. Você renegocia, mas pega aquele dinheiro e oferta. Eu estava sentindo forte da parte de Deus. E teve um desses dias que eu fui lá para a empresa, e ela sentou comigo. Ela falou assim: ô Alessandro, desculpa eu te falar isso, mas você está bem? Ela falou assim: eu estava somando ali as ofertas, já passou de 150 mil. Nós aqui estamos apertados. Eu falei assim: simplesmente creia. Creia. Só creia. Nós vamos pagar todas as nossas contas. Absolutamente todas. Por que eu estou te falando isso, querido? Porque a matemática talvez eu vou te confrontar agora. A matemática de Deus é inversa à matemática do mundo. A Bíblia fala que o Senhor nos ensina, para nós sermos grandes, nós precisamos diminuir. Para nós termos mais, nós precisamos fazer o quê? Dar. Para termos mais fome, nós precisamos comer. Acabei de comer agora uma carne maravilhosa. Eu estou sem fome. Por quê? Porque isso aqui é natural. Mas para você ter mais fome de Deus, você tem que comer mais dele. Para você ter mais sede, você tem que o quê? Beber mais dele. E nós precisamos entender que nós precisamos descolar a nossa vida. Se você é um empreendedor do reino, você precisa descolar de valores e princípios mundanos e pender totalmente para Deus. Isso beira loucura. Mas vamos ser sinceros, a fé não é uma loucura? É ou não é? A fé é uma loucura. Quando Deus falou para Abraão não descer para o deserto, Abraão não ouviu o Senhor, e ele desceu. Ele teve problemas? Teve ou não teve? Um monte de problemas. Isaac, seu filho, ele ia fazer a mesma coisa. Mas o que Deus falou? Não desça, permaneça em Gerar. Como que é o nome? Gerar. Olha o nome, Gerar. Permaneça em Gerar. Mas a Bíblia fala que era um tempo de grande seca. Quando Abraão desceu para o Egito. Você sabe o que é Egito? Egito pronto para onde? Para o mundo. Abraão voltou
para onde? Para os princípios do mundo. Isaac, ele ia seguir o mesmo exemplo do pai, mas Deus falou para ele: não desça, não desça, permaneça. Mas a terra está seca aqui, Senhor, eu estou no meio de uma crise, mas permaneça aqui, é aqui que eu vou te abençoar. E olha o que aconteceu, quero ler isso para vocês. Gênesis 26, 12 ou 14. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Semeou naquela terra e colheu quantas vezes? 100 vezes. Porque ele o quê? Ele confiou na palavra do Senhor. Ele ouviu a palavra de Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Você plantar é empreender? Plantar, colher é empreender? Tem gasto? Então podemos dizer que Isaac era um empreendedor? Era ou não era? Isaac andou conforme a orientação do mundo ou a de Deus? De Deus. Se você quiser ser um empreendedor de sucesso, ser próspero, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Por mais que pareça uma loucura, aprenda a confiar na direção de Deus. Hoje a pastora Marília pregou aqui, que palavra poderosa, sobre a confissão, sobre o valor da palavra de Deus. Não há como você ser um empreendedor do reino e não ter a palavra do Senhor como um guia para a sua vida. A Bíblia fala sobre nós descansarmos. Qual que é o único esforço que tem na nova aliança? O esforço de entrar onde? No descanso. Não é fácil entrar no descanso. Não é fácil você entrar e descansar em Deus. Precisa um exercício de fé. Eu costumo dizer para você entrar no descanso, você precisa orar, ir para Deus, entregar diante do Senhor, e não é simples. Não é simples. Você ora às vezes um dia, 2, 3, uma semana, 15 dias, de repente você sente o quê? Algo aconteceu. Você entra onde? Você acabou de entrar onde? No descanso. E o que aconteceu? Meu pai então faleceu, meu irmão que tocava toda a parte da fazenda entrou em depressão profunda, a minha mãe também, e aí eu tive que voltar a trabalhar. Nós tínhamos uma ação na justiça, e você sabe como funciona a justiça hoje, em muitos lugares, e tudo dando contrário, mas eu confessava todos os dias: o Senhor é comigo. Há uma promessa de Deus. E teve um dia que eu estava assistindo a live do pastor Naor pela manhã. Quantos assistem a live dele aqui? Quem não assiste, por favor, passe a assistir. Todo dia. E ele ministrou uma palavra: aprenda a adorar no meio da dor, no meio da perda. Aprenda a glorificar o nome do Senhor. E aquele dia eu fui profundamente tocado por Deus, porque eu estava declarando, eu estava orando, mas faltava algo, faltava adorar o Senhor. Então eu comecei a adorar o Senhor, no meio daquela tribulação, e Deus continuava me pedindo o quê? Oferta. Eu falei: mas Deus não vai parar esse negócio de oferta? Né? E oferta, e Deus me pedia, e tinha que fazer no seu nos kids, era oferta, era não sei o que, era oferta, e foi indo. Você sabe por quê? Porque ou você crê que Deus vai fazer, ou você vai viver sofrendo. Você precisa entender algo: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus tem promessa para a sua vida, tem ou não tem? Tem promessa? Quantos tem promessa da parte de Deus?
creia. Entra naqueles que creem. Seja como Josué e Caleb, aqueles que confessam. Às vezes as circunstâncias que você está vendo não é o que você gostaria de ver. Uma coisa que foi falado, que realmente eles tinham uma visão errada de si mesmo. Eles olharam e falaram assim: aos olhos dos gigantes nós somos como que? Como gafanhotos. Como que eles sabem o que o gigante estava pensando? Isso é uma presunção terrível, é uma presunção diabólica, porque ele ainda está o quê? Uma que ele está se reduzindo, e a segunda, que ele está o quê? Diminuindo o poder de Deus. Mesmo que ele fosse um gafanhoto, mesmo que ele fosse, ele seria vitorioso numa batalha. E sabe o que aconteceu? Deus começou a ministrar meu coração sobre a importância da semente. A importância de semear. A palavra do Senhor nos ensina que Deus, Ele dá pão para alimento e semente para o que? Semeia. Só que sabe qual que é uma coisa que acontece? Muitos comem a semente. Deus, Ele te dá pão e dá o quê? Semente. Mas muitos comem o pão e comem a semente também. Por isso que está gordinho. Comeu o pão e a semente. E aí na hora de semear, ele fala: não tenho. Deus te deu semente. Se você quer semear, você pode ter certeza, Deus te deu semente. Só que no decorrer da semana, do mês, o que você fez com a semente? Você comeu ela. Você comeu. E agora, quando o Senhor te pede algo, você não tem o que dar para o Senhor. Eu quero ler um texto com vocês. Está lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Tiago hoje falou a respeito da primeira multiplicação de pães. Eu vou te falar a respeito da segunda. Vamos ler junto? Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Interessante, na primeira multiplicação, quem que fala isso? Os discípulos. É ou não é? É os discípulos. E Jesus resolve. Agora faz o contrário. Agora Jesus fala, esperando que eles tivessem o quê? Uma resposta. E ele diz o seguinte: se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Pode ir passando. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: quantos? Fala assim: 7 pães. Ok. Ordenou ao povo que lhe assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Pode ir passando. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram quantos cestos? 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tendo, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não lhes dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Pode passar. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar o quê? Pães. Não tinham consigo senão o quê? Só um. Olha que interessante agora. O assunto aqui é o quê? São os pães. E agora, eles tinham o quê junto com eles? Um pão. Pode passar. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de
Herodes. E discorriam entre si, é que não temos o quê? Pão. Jesus, percebendo-lhes, perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não vos lembrais? Agora ele usa o quê? De quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de recolhestes de pães? 12, responderam eles. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos e pedaços recolhestes? 7, pode passar. Ao que Jesus disse, não compreendestes ainda? Interessante, Jesus faz uma advertência aqui. Qual que é a advertência que ele faz? Ele faz uma advertência em relação à fé daqueles homens. Quando Jesus pergunta quantos pães eles tinham, eles responderam quantos? 7 pães, lembra? 7. Mas na verdade eles tinham quantos? 8 pães. Um pão eles levaram junto. Por que levaram um pão junto? Com medo de faltar. Por que tem pessoas que não ofertam? Medo de faltar. E aí Jesus faz uma advertência. Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Qual que era o problema do fermento fariseu? Não acreditava no que o Jesus dizia. Não acreditava. Jesus falava, nada vai te faltar. Não acreditava. Jesus falava, vou multiplicar. Não acreditava. Isso é fermento de fariseu. Mas qual que é o fermento de Herodes? Quer se aparecer. Ele quer ser aquele que fala, quando Jesus perguntar, cadê o pão? Eu vou falar, eu tenho pão, porque eu quero o quê? Eu quero me aparecer. Esses são os que dão querendo ser reconhecido. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus nos chama todos os dias para sermos semeadores. Não há como você ser um empreendedor do reino se você não for um semeador no reino. Deus quer te prosperar. Deus quer largar a sua tenda. Deus quer te levar a experimentar de coisas grandes e poderosas. Mas para isso, você precisa semear. Agora é interessante. A Bíblia fala que nós devemos ser participantes desta obra. Não com tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Quem que dá com alegria? Pensa comigo. Quem que é uma pessoa que dá com alegria? Sabe que dia que você dá com alegria? Você dá com alegria quando você sabe para quem você está dando. É ou não é verdade? Quando se chega uma pessoa milionária, multimilionária, Thiago Nigro, tadinho, não tem dinheiro. Ele chega aqui e fala assim para você, ô Rafael, me empresta 100 mil reais? Estou precisando de 100 mil agora. Se você tem, se empresta para ele ou não? Na hora. E presta alegre. Você tem alguém, está lá fora, você viu a unção? É isso aí. Mas a unção foi lá fora, irmão. Você tem alguém que te pede dinheiro, a pessoa é muito rica, você vai ficar se preocupando depois? Não vai. Esses dias atrás, tem um cara lá, multimilionário lá no Mato Grosso. E ele passou na minha fazenda e viu 2 grades lá. Estavam paradas. Ele ligou para mim e falou assim, você está com as 2 grades paradas, né? Eu falei, estou. Você me empresta? Eu falei, agora. Pode pegar. Pega lá. Ele tem uma chalana no Rio Pantanal. Que esse trem de milionário. Ele falou assim, mas e aí, como que vai ser? Eu falei, uma hora a gente conversa. Fique em paz. Pode pegar lá. Por quê? Você acha que eu dei feliz? Emprestei feliz ou não emprestei? Agora quando chega um quebrado e te pede dinheiro. Chega e fala, me empresta aí 100zão. Você fala, rapaz, que em casa carteira, rapaz. Sumiu, estou sem grana. Não te dá uma tristeza? Quando você sabe quem está te pedindo, você dá com alegria. Você chega aqui e você fala assim, eu dou mesmo, eu vou ser participante disso, porque você sabe que aquele que te pediu, ele vai te dar
muito mais. A sua semente vai virar o quê? Uma grande sementeira. E você vai prosperar de uma maneira extraordinária. Agora, você vai passar, às vezes, circunstâncias difíceis. Talvez você tenha risco de quebrar financeiramente. Mas você pode ter certeza de algo. Você precisa ter convicção. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O irmão falou misericórdia, né? Sobre essa questão de quebrar financeiramente. Mas você sabe que às vezes a maior bênção na vida de uma pessoa é ela quebrar financeiramente? É sério isso que eu estou te dizendo. Parece um equívoco, nunca é bênção isso. Depende. Pode ser que seja. Quando? Quando você sabe o Deus que você serve. Você entende o que eu estou dizendo? Quando você entende, quando você sabe o Deus que você serve, você sabe. Deus vai me tirar daqui. Deus vai me levar em lugares muito maiores. Muito maiores. E deixa eu te contar o resto desse testemunho. Então o que aconteceu? Entrei toda essa confusão. E semana passada eu alinhei todo o acerto de tudo que nós passamos. Sabe, durante toda esses meses. E eu parei para fazer conta. Deus multiplicou 100 vezes mais. 100 vezes mais. Deus multiplicou para alguém que estava em 2018, vendia tudo, não pagava. Deus multiplicou o capital 100 vezes mais. Ainda tenho quanto para pagar. Mas hoje, entendeu? De tudo que devia, Deus fez algo tremendo. E sabe o que Deus falou para mim? Você ouviu quando eu pedi para você. No dia que você pediu oferta, que eu te pedi oferta, você semeou. E agora você vai colher. Coloca uma coisa na sua cabeça. Coloca uma coisa. O Senhor, se um dia Ele te pede algo, é porque Ele quer multiplicar o que Ele está te pedindo. Deus não quer te deixar mais pobre. Deus quer multiplicar o que Ele te pede. Por isso, seja o primeiro a ser um participante. Você sabe, a igreja da Tessalônica, eles entenderam isso. A Bíblia fala que eles eram pobres. Mas quando foram levantar uma oferta para os crentes da Judéia, eles falaram assim, a Bíblia fala que com muitos rogos, eles pediram, por favor, deixa-nos participar dessa oferta. E a Bíblia fala que na sua profunda pobreza, Deus superabundou em graça. Quantos querem se superabundar em graça aqui? Deus tem muita graça para você. Muita graça. Deus tem coisas tremendas para a sua vida. Ouse acreditar no que eu estou te falando. Ouse acreditar. Eu não sei qual é o momento que você está passando na sua vida financeira, na sua empresa, mas preste muita atenção. O sol da justiça está nascendo, viu, Diego? O sol da justiça está nascendo. Talvez você está passando pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Não desista. Não desista. O Espírito Santo me fala claramente ao meu coração. Você veio aqui, muitos vieram aqui, sabe, não sabendo o que fazer, não sabendo que decisão tomar. Mas eu quero te dar uma palavra. Preste muita atenção no que eu estou te falando. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus vai conectar você com pessoas chaves. Deus vai conectar com você com pessoas que vão fazer diferença. Mas lembre-se de algo. Lembre-se de algo. Pessoas são simplesmente canais. A fonte é Deus. É Deus. Deus vai te conectar com pessoas. Deus vai abrir portas. Nós estamos vivendo o ano das portas abertas. Talvez você ainda não viu, mas há portas que estão abertas para você, para a sua empresa. Como Ícaro testemunhou, há 8 anos atrás, ele cuidava de um jardim, jardineiro. Mas Deus agora transformou ele num grande empresário. A Bíblia fala que José, ele estava lá, preso. Mas o que aconteceu? Eu me lembro muito bem dessa palavra do pastor Rafael ano passado. De repente,
Alguém chamou. José, você que interpreta sonho? Vamos ali. Faraó quer falar com você. Ele amanheceu escravo e foi dormir governador do Egito. De repente, algo vai acontecer. De repente, algo vai ser transformado na sua vida. De repente, coisas vão acontecer. Deus vai conectar você. De repente, as portas vão se abrir. De repente, as janelas se abrirão para você. E as bênçãos correrão sobre sua vida. De repente, algo muda. Aleluia, glória a Deus. É para o Senhor. Deus te trouxe aqui para marcar você. Eu tenho 10 minutos. Eu gostaria de gastar esses 10 minutos orando. Vamos ficar em pé. Orando. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus. Creia. Ontem eu escutei um testemunho tão poderoso do irmão que veio aqui, esqueci o nome dele. Terminou aqui, ele veio aqui me agradecer, estava até emocionado. Ele foi ano passado, pastor. Eu estava aqui, nós estávamos em construção ainda, me lembro. Nós estávamos com os andaimes ali naquela parte de cima. E ele falou, eu estava trabalhando, fazendo a parte elétrica aqui. Eu escutei a pregação do Senhor. Ele falou assim, eu chorei muito. A palavra de Deus entrou no meu coração. E de lá para cá, Deus tem me acrescentado financeiramente algo extraordinário, algo poderoso. Ele passou a servir a Deus. Do ano passado estava aqui trabalhando. Deus mudou a história dele em um ano. De repente. De repente. Ele já falou que pegou umas 5, 6 obras. Tem crescido e ele estava emocionado contando o que Deus fez. Esse vai ser seu testemunho. Porque esse ano é o ano das portas abertas. Mas guarde algo que eu vou te falar. Guarde algo. Independente de como você está financeiramente. Se Deus te pedir uma semente, semeia. 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 Então eu fechei um negócio. E aí eu liguei para Carol. Lembra da Carol? A minha secretária. Falei, Carol, fechei um negócio por tanto. Ela, mentira. Eu falei, sim. E ela falou assim, lembrei das ofertas. Eu falei, tá vendo? Ela falou assim, nunca mais eu vou questionar esse negócio de oferta. Eu falei, tá vendo? São sementes que o Senhor transformou em uma grande sementeira. Uma grande sementeira. Isso vai acontecer com você nesses dias. Aleluia. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar. Sinto no meu espírito de orar por você. Eu posso fazer um apelo aqui ou não? Tenho 7 minutos. Eu não gostaria de constranger você, mas eu gostaria de chamar aqui à frente. Vocês podem vir quem está em cima ali, perto do vidro. Quem está passando uma crise financeira muito bruta? Vem aqui. Você que está passando assim, você não sabe. Você não sabe como que vai pagar as contas do mês. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que está com circunstância difícil na sua vida financeira, na sua empresa, vem aqui. Pode vir. Aleluia. Pode vir. Eu quero ler um texto para vocês. Grave esse texto. Isaías 58:11. Qual que é? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como jardim regado e como manancial cujas águas jamais faltam. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu vou orar para você. Você vai testemunhar dos poderosos feitos do Senhor. Amém? Só que eu vou te pedir algo. Presta muita atenção. Eu vou terminar de pregar aqui, eu tenho que ir embora. Mas vocês vão ter um momento de oferta hoje. Você vai trazer uma oferta para Deus.
O que vou trazer? A semente. Você vai dar conforme você pode. Não é valor, filho. É aquilo que Deus pede. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não. Não é valor. A Bíblia fala que Jesus estava sentado do lado do gasofilácio. Os ricos traziam, a Bíblia fala que os ricos traziam grandes ofertas. Mas era daquilo que lhe sobrava. Mas a viúva trouxe poucas moedas, mas era tudo o que ela tinha. E o que ele diz? Essa viúva deu muito mais que todos vocês juntos. Todos. Então não é questão de valor, é uma questão daquilo que Deus te pede, aquilo que Deus está te pedindo. Você vai trazer hoje, vai ser a semente que vai se transformar numa grande sementeira. Amanhã, eu quero ouvir os testemunhos depois. Abre a mão como quem recebe. Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje, declarando, ó Deus Pai, a bênção do Senhor sobre a vida desses irmãos. Abra o entendimento deles hoje de quem eles são em Cristo Jesus. Abra o entendimento que eles são filhos amados do Senhor. O Senhor os separou para, Senhor Deus Pai, para prosperarem. Há uma promessa de Deus sobre a vida deles. Há uma promessa do Senhor sobre a casa deles. Há uma promessa de Deus, ó Pai, sobre a sua empresa. Há uma promessa de Deus. Por isso eu declaro hoje, em nome de Jesus agora, todo sofisma na mente, toda mentalidade errada, mentalidade de escravidão, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que você tem a mente de um governante, a mente de alguém que está sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Hoje o Senhor te entrega, o Senhor te entrega o favor, a graça. Há uma semente que foi entregue a você hoje, e essa semente se multiplicará e se tornará uma grande sementeira, e você testemunhará dos poderosos feitos do Senhor. A sua casa será como um jardim regado, a bênção do Senhor te acompanhará todos os dias, os teus ossos não envelhecerão, você será fortalecido. Assim você será um manancial de prosperidade e bênção do Senhor. A vida do Senhor se manifestará através dos seus lábios. O Senhor está te dando agora conhecimento, sabedoria do alto. Lembre-se de algo: tudo que você necessita vem do alto, do Senhor. Tudo que você precisa está em Deus. Não é de força humana, não é de conhecimento humano, mas é do Senhor. Tudo que você necessita está vindo do alto agora, está entregando em suas mãos. Oh, receba agora da parte de Deus, receba da parte de Deus agora. Portas estão se abrindo, contratos estão sendo assinados. Oh, agora franquias estão sendo liberadas agora, dívidas estão sendo pagas, ações da justiça agora estão sendo liberadas, em nome de Jesus. Olha para cá, vou encerrar. Eu tinha uma ação na justiça, tinha um desembargador, ele me perseguia, e ele deu uma vez contra, 2 vezes contra, e eu fui para Deus, falei: Deus, eu não aceito isso. O Senhor sabe, Pai, você sabe que eu estou correto. O que está acontecendo é uma injustiça. Eu vou descansar no Senhor. Aí você sabe, vieram um monte de propostas humanas. Você sabe quais são, para resolver o caso. Deus falou para mim assim: não, você vai depender de mim. Você sabe o que aconteceu na última audiência? Esse desembargador, ele chegou, falou assim: hoje eu mudei meu voto. Ele falou assim: a família Dotto é terceiro de boa fé. A partir de hoje, eu defendo o lado deles, por causa que eles têm direito. Mudou, simplesmente ele mudou do dia para a noite. Eu te peço, quem foi que fez isso? Deus. É Deus que muda o coração, é Deus que pende o coração do rei, é Deus que opera. Nós precisamos aprender a depender de Deus, única e exclusivamente do Senhor.
Amém? Eu quero ouvir os testemunhos. Vocês vão mandar para o pastor Rafael. O pastor Rafael vai mandar para mim.